Meu genro me chamou de egoísta na frente de 23 pessoas num restaurante em Moema. Disse que eu era uma sogra interesseira, que tinha milhões guardados no banco e não queria ajudar minha própria filha. Todo mundo olhou para mim com desprezo. Eu saí de lá com as pernas bambas, ouvindo risadas nas minhas costas. Mas sabe o que esse verme não sabia? Que eu já tinha descoberto tudo. Cada mentira, cada traição, cada golpe que ele estava planejando. E foi ali, naquele momento de humilhação, que eu decidi. Ele ia pagar. Ia pagar caro. Vocês não fazem ideia do que eu fiz depois daquele dia. Mas antes de contar como foi minha vingança, deixa eu voltar um pouco e explicar como tudo começou. Porque essa história não começa naquele restaurante, não. Ela vem de muito antes, de anos de manipulação, de mentiras, de um homem que entrou na minha família só para destruir tudo que eu construí com tanto sacrifício. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreva no canal e conta aqui nos comentários de onde está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Maria José dos Santos. Tenho 72 anos, sou viúva há 13 anos e trabalhei durante 35 anos como auxiliar de enfermagem no Hospital São Lucas, ali na Zona Sul de São Paulo. Minha vida nunca foi fácil, não. Vim de família simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que na vida pia a gente não ganha nada de graça, que tudo tem que ser conquistado com muito suor e dignidade. Casei com meu marido, o José Carlos, quando tinha 21 anos. Ele era motorista de ônibus, homem trabalhador, honesto, daqueles que não faltava um dia de serviço. A gente morava num apartamento pequeno em Perdizes, 2 quartos, 80 metros quadrados, mas era nosso, comprado com muito sacrifício. Trabalhei em 3 turnos durante anos para ajudar a pagar aquele apartamento. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 11 da noite. Muitas vezes comia marmita fria no ponto de ônibus, porque não dava tempo de esquentar. Minha filha, Beatriz, nasceu quando eu tinha 28 anos. Foi a maior bênção da minha vida. Eu e o José Carlos, a gente colocou tudo naquela menina. Tudo. Ela sempre foi estudiosa, inteligente, sonhava em ser psicóloga. E eu sonhava em dar para ela tudo que eu não tive. Quando ela tinha 12 anos, tive que vender meu único carro, um Palio velho que a gente tanto amava, para pagar uma cirurgia que o plano de saúde não cobriu. Ela teve um problema sério no apêndice, quase perfurou. Vendi o carro por R$ 7.000. Era tudo que eu tinha de valor além do apartamento. Abri mão de fazer faculdade para investir nos estudos dela. Trabalhava de dia no hospital, fazia uns bicos de manicure à noite, economizava cada centavo. Tinha semanas que eu almoçava só arroz e ovo para poder comprar material escolar para Beatriz. Mas eu não reclamava, não. Era minha filha, meu sangue, minha razão de viver. Ensinei para ela que respeito e gratidão são a base de tudo, que dinheiro nenhum compra caráter, que a gente tem que valorizar quem nos ama de verdade. Beatriz cresceu linda, educada, carinhosa. Era meu orgulho. Passou no vestibular para psicologia, numa faculdade particular boa. A mensalidade era R$ 2.400 por mês. Durante 5 anos, eu paguei aquilo sem pestanejar. Trabalhava até de domingo se precisasse. Meu marido também fazia horas extras, a gente se desdobrava. E valia a pena ver minha filha realizando o sonho dela. Em 2016, meu mundo desabou. O José Carlos teve um infarto fulminante. Foi no ponto final do ônibus dele de madrugada. Nem deu tempo de chegar no hospital. Ele tinha 57 anos. Meu chão sumiu. Fiquei viúva com 59 anos, sozinha, sem saber como ia continuar. Chorei durante meses. A casa ficou vazia, silenciosa. Beatriz tinha 24 anos na época. Já estava terminando a faculdade, mas ainda morava comigo. Foi depois da morte do meu marido que tudo mudou na nossa vida. O José Carlos tinha um seguro de vida que eu nem lembrava. Deu R$ 800.000. Além disso, decidi vender nosso apartamento em Perdizes porque era grande demais para mim sozinha e porque cada canto daquela casa me lembrava dele. Vendi por R$ 750.000. E tinha uma pequena herança que minha mãe tinha deixado,
que eu tinha investido em CDB anos antes e tinha rendido bem, uns 300 mil reais. No total, fiquei com 1.850.000 reais. Parecia muito dinheiro e era, mas eu não fiquei maluca, não. Investi tudo certinho com a ajuda de um gerente do banco. Comprei um apartamento menor, de um quarto só, num prédio mais simples, também em Perdizes. Gastei 220 mil reais nele. O resto eu deixei aplicado, rendendo. Eu sabia que aquele dinheiro era minha segurança para o resto da vida, que eu não podia desperdiçar. Continuei vivendo simples, do jeito que sempre vivi. Minha aposentadoria de R$ 2.300 dava para cobrir minhas despesas básicas, e os rendimentos do dinheiro investido ficavam guardados para emergências. Beatriz se formou em 2017. Fiz uma festa linda para ela. Gastei 12 mil reais, chamei toda a família. Ela começou a trabalhar numa clínica compartilhada, dividindo o espaço com outros psicólogos. Ganhava uns 3.500 reais por mês no começo, mas estava feliz, realizando o sonho dela. Eu continuava apoiando, pagava o plano de saúde dela, ajudava com as contas quando precisava. A gente era muito unida. Ela era minha melhor amiga, minha companheira. A gente conversava todo dia, almoçava junto nos fins de semana. Minha vida era simples, mas era tranquila. Acordava cedo, fazia minha caminhada no parque, cuidava da casa, assistia minhas novelas, fazia crochê. Tinha meu grupo de amigas da igreja, participava do coral. Era uma vida em paz, sabe? Depois de tanto trabalho, tanta luta, eu finalmente tinha sossego. Beatriz era minha alegria, minha razão de continuar. Tudo que eu fazia era pensando nela, no futuro dela. Nunca pedi nada para ninguém. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi com meu próprio suor. Trabalhei desde os 14 anos. Passei fome, passei frio, mas nunca baixei a cabeça. Sempre fui digna, honesta, trabalhadora. E criei minha filha para ser igual. Para ter caráter, para respeitar as pessoas, para não se vender por dinheiro. Eu achava que tinha ensinado isso para ela. Achava que ela ia escolher bem, que ia trazer para nossa família alguém de valor, alguém que nos respeitasse. Mas eu me enganei. Me enganei muito. Foi num domingo de agosto de 2020, num almoço na minha casa, que conheci o Rodrigo Tavares Mendonça. Beatriz tinha me ligado na sexta-feira antes, toda empolgada, dizendo que tinha conhecido alguém especial e queria me apresentar. Meu coração ficou quentinho, sabe? Mãe quer ver filha feliz. Caprichei no almoço, fiz lasanha, aquele soufflé de chocolate que ela adora. Arrumei a mesa bonita, coloquei toalha de renda, as taças boas. Quando a campainha tocou, fui abrir com um sorriso no rosto. E ali na porta estava minha filha, radiante, segurando a mão de um homem alto, cabelo engomado para trás, relógio dourado no pulso, camisa social cara, perfume forte. Ele me cumprimentou com aquele sorriso perfeito demais, sabe? Tipo sorriso de vendedor. Me deu 2 beijos, me chamou de Dona Maria José, disse que tinha ouvido falar muito de mim. Falava bonito, se expressava bem, mas alguma coisa naqueles olhos me incomodou desde o primeiro segundo. Sentamos para almoçar. Beatriz estava nas nuvens, olhando para ele como se fosse um príncipe. Rodrigo falava muito, dominava a conversa. Contou que era empresário, que tinha uma loja de joias, que tinha planos grandes de expansão. Falava de dinheiro, de negócios, de investimentos. Eu tentava prestar atenção, mas aquele jeito dele, aquela pose toda, me incomodava. E aí começaram as farpas, disfarçadas de educação. Quando eu servi a lasanha, ele olhou para o prato e disse: "Nossa, Dona Maria José, a senhora ainda usa esse tipo de travessa? Minha mãe tinha uma igualzinha, mas doou faz tempo. Hoje em dia é tudo mais moderno, né?" Sorriu, mas o tom era de deboche. Beatriz riu sem perceber a maldade. Eu engoli seco. Depois ele foi olhar a casa. Passou a mão nos móveis da sala e comentou: "Essas cadeiras são vintage, né? Antigamente o pessoal gostava desse estilo mais antigo mesmo. Vintage era o nome bonito para dizer que meus móveis eram velhos. Eu tinha comprado aquelas cadeiras com tanto orgulho 20 anos atrás, trabalhando horas extras. Cada uma tinha custado R$ 200 na época. Era uma fortuna para mim. E ele estava ali, menosprezando tudo.
Perguntei sobre a família dele. Ele falou que vinha de família tradicional, que o pai era médico aposentado, que a mãe era professora universitária, que tinham casa em condomínio fechado em Alphaville. Falou tudo com aquele ar de superioridade, como se tivesse me lembrando que ele era de outro nível. Beatriz ficava quieta, só sorrindo, concordando com tudo. Quando eles foram embora, tentei conversar com minha filha. Bia, você tem certeza dele? Ele me pareceu um pouco convencido. Ela reagiu mal. Mãe, você sempre acha defeito em todo mundo. O Rodrigo é maravilhoso, bem-sucedido, me trata super bem. Você tá com ciúme. Aquilo me doeu, mas eu deixei pra lá. Mãe nunca quer brigar com filha, né? A gente sempre cede. Nos meses seguintes, os encontros foram ficando mais frequentes. Rodrigo vinha jantar em casa toda semana. E a cada visita, ele soltava uma farpa nova. Comentava sobre meu carro, um Gol velho, mas que me levava aonde eu precisava. Dona Maria, a senhora não pensa em trocar esse carro? Tá bem puladinho já, né? Beatriz merece uma sogra que dirija algo mais seguro. Falava do meu celular. Esse modelo aí já tá bem ultrapassado, viu? Hoje em dia todo mundo usa iPhone. Criticava minha roupa. A senhora se veste bem comportadinha, né? Minha mãe é mais moderna, gosta de estar na moda. Cada comentário era uma agulhada no meu peito. Mas Beatriz não via. Ela estava cega de paixão. Começou a se vestir diferente, a falar diferente, a me visitar menos. Quando eu ligava, ela estava sempre ocupada com o Rodrigo. Quando eu sugeria a gente almoçar só nós duas, ela dizia que o Rodrigo ia junto. Eu estava perdendo minha filha e não sabia como impedir. Em março de 2021, Beatriz me ligou dizendo que Rodrigo tinha pedido ela em casamento. Ela chorava de felicidade. Meu coração apertou, mas eu forcei um sorriso. Parabéns, minha filha. Se você tá feliz, eu também tô. Mas por dentro, eu estava morrendo de medo. Aquele homem não me passava confiança nenhuma. O casamento foi marcado para dezembro de 2021. E aí começou a pressão. Rodrigo sugeriu que eu ajudasse com as despesas. Dona Maria, a gente está contando com a senhora para dar uma força, né? Afinal, é casamento da sua filha única. Eu não queria, mas Beatriz me olhou com aqueles olhos de cachorrinho abandonado e eu cedi. Paguei R$65 mil no casamento. Buffet, decoração, vestido, tudo. Foi quase um terço do que eu tinha guardado de reserva fora dos investimentos. Não contente, Rodrigo sugeriu que eu desse de presente de casamento a entrada de um apartamento para eles. Seria um gesto lindo, Dona Maria. A senhora ajudando a gente a começar a vida juntos. Eu resisti, mas Beatriz começou a me evitar. Parou de atender minhas ligações. Eu fiquei desesperada, com medo de perder minha filha de vez. Acabei cedendo. Dei R$180 mil de entrada num apartamento de 2 quartos em Moema. Meu coração sangrou, mas eu fiz pela minha filha. O casamento foi lindo. Eu chorei, mas não era só de felicidade, não. Era de medo. Medo do que aquele homem ia fazer com a minha menina. E eu tinha razão de ter medo. Depois do casamento, tudo piorou. Rodrigo começou a controlar tudo na vida de Beatriz. Ela não podia mais me visitar sem ele. Ele lia as mensagens dela. Checava com quem ela falava. E a cada dia que passava, minha filha ficava mais apagada, mais triste, mais magra. Eu via aquilo e meu coração se despedaçava. Mas toda vez que eu tentava conversar, ela defendia o marido. Mãe, você não entende. Ele só se preocupa comigo. Em março de 2024, aconteceu algo que mudou tudo. Foi num domingo, a gente estava almoçando na casa deles. Beatriz comentou, sem maldade, que eu tinha uma poupança boa por causa do seguro do pai e da venda do apartamento. Ela não sabia o valor exato, mas sabia que era um dinheiro considerável. Eu vi os olhos do Rodrigo brilharem. Foi como se ele tivesse visto um cofre aberto na minha frente. A partir daquele dia, o comportamento dele mudou completamente. De repente, ele ficou super atencioso comigo. Me ligava perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. Aparecia na minha casa sem avisar, trazendo flores, chocolates. Beatriz ficava feliz, achando que o marido tinha finalmente criado afeto por mim. Mas eu sabia que aquilo era interesse. Eu sentia. 2 semanas depois da descoberta,
Rodrigo veio me visitar sozinho. Sentou no meu sofá, pegou minha mão e começou a conversa. Dona Maria, eu vim aqui porque eu confio muito na senhora. Quero contar uma coisa. Ele explicou que a loja dele estava com dificuldades, que tinha uma dívida de R$80 mil com fornecedores, que se não pagasse ia perder tudo. E se eu perder a loja, eu não consigo sustentar a Beatriz direito. A senhora entende? Eu queria pedir um empréstimo para a senhora. Só até eu me recuperar eu prometo que devolvo. Eu hesitei. R$80 mil era muito dinheiro, mas ele colocou a Beatriz no meio. Dona Maria, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo pela sua filha. Se a loja falir, a gente vai passar necessidade. A senhora quer isso para Beatriz? Naquela noite, ele trouxe minha filha para me convencer. Ela estava com os olhos inchados de tanto chorar. Mãe, por favor, a gente precisa. Eu nunca pedi nada para a senhora. Aquilo me partiu. Como eu ia negar? Transferi os R$80 mil. Rodrigo me abraçou. Disse que eu era a melhor sogra do mundo, que ia devolver em 6 meses. Eu fiquei aliviada, achando que tinha ajudado. Mas os 6 meses passaram. 1 ano passou. Ele nunca devolveu. E quando eu tocava no assunto, ele mudava de conversa, ou dizia que aquilo tinha sido um presente, não um empréstimo. Comecei a perceber que tinha sido enganada. Em julho de 2024, ele voltou. Dessa vez, mais ousado. Marcou um almoço na casa deles, só nós 3. E ali na mesa, soltou a bomba. Dona Maria, surgiu uma oportunidade de ouro. Um investimento que vai triplicar o dinheiro em 1 ano. Mas eu preciso de R$200 mil de entrada. Se a senhora entrar comigo como sócia, a gente divide os lucros. Ele falava com tanta empolgação, tanta certeza, que até parecia verdade. Mas eu já tinha aprendido. Rodrigo, eu não tenho esse dinheiro. Menti. Ele insistiu. Como não tem, Dona Maria? A gente sabe que a senhora tem um bom dinheiro guardado. Aquilo me irritou. Rodrigo, mesmo que eu tivesse, eu não vou investir em negócio arriscado. Esse dinheiro é minha segurança. Ele mudou de cara na hora. O sorriso sumiu. A senhora é mesquinha, então? Prefere guardar o dinheiro do que ajudar a própria filha a crescer? Beatriz ficou do lado dele. Mãe, por que a senhora é assim? O Rodrigo só quer o nosso bem. A senhora não confia nele? Eu tentei explicar, mas ela se levantou da mesa e saiu chorando. Rodrigo me olhou com desprezo e disse: a senhora vai se arrepender de não ter apoiado a gente. Foi embora atrás da Beatriz. Eu fiquei sozinha naquela mesa, com o coração despedaçado. Depois daquele dia, Beatriz parou de atender minhas ligações. Mandava mensagens curtas, frias. Quando eu ia na casa deles, Rodrigo inventava desculpas para ela não estar. Ah, ela saiu com as amigas. Ela está dormindo, teve uma semana cansativa. Eu comecei a ser afastada da vida da minha filha. E doía tanto. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Rodrigo começou a espalhar mentiras sobre mim. Contava para os conhecidos em comum que eu era uma sogra controladora, que não aceitava o casamento, que ficava inventando problemas. Comecei a ouvir pelos outros o que falavam de mim. A tia dele me encontrou no mercado um dia e disse: coitado do Rodrigo, tendo que aguentar uma sogra tóxica como você. Você devia ter vergonha na cara. Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder. Em agosto, Rodrigo intensificou a pressão. Mandou mensagens dizendo que Beatriz estava precisando de dinheiro para pagar as contas, que ele não estava conseguindo sustentar a casa sozinho, que eu era egoísta por não ajudar. No futuro, tudo vai ser dela mesmo, Dona Maria. Por que não ajuda agora que a gente precisa? Aquilo me deixou com raiva. Ele estava assumindo que meu dinheiro era dele por direito. Passei 3 meses sem ver minha filha. 3 meses. Eu caí em depressão. Parei de sair de casa, parei de ir na igreja, parei de conversar com as amigas. Só chorava, achando que eu tinha falhado como mãe, que eu tinha feito alguma coisa errada para perder minha filha daquele jeito. Emagreci 8 quilos. Parei de comer direito. Tinha noite que eu ficava acordada só chorando, olhando as fotos da Beatriz pequena, me perguntando onde eu tinha errado. Em setembro de 2024, recebi uma notícia inesperada. Uma tia distante da minha mãe, que morava na Alemanha, tinha falecido e deixado uma herança para mim. Eu nem sabia que ela lembrava de mim.
Eram 890 mil reais em euros convertidos. De repente eu tinha 2.740.000 reais no total. Mas eu não contei para ninguém, nem para Beatriz. Alguma coisa dentro de mim disse: guarda segredo. Foi também em setembro que Rodrigo tentou o golpe final. Beatriz apareceu na minha casa, sozinha, com uma papelada na mão. Ela estava com o rosto tenso, os olhos evitando os meus. Mãe, o Rodrigo conseguiu um empréstimo muito bom num banco, mas precisa de um avalista. Você só precisa assinar aqui. Eu peguei os papéis para ler. Eram 300 mil reais de empréstimo. Se ele não pagasse, eu era a responsável. Meu sangue gelou. Beatriz, você está me pedindo para arriscar 300 mil reais no empréstimo que é do Rodrigo? Ela começou a chorar. Mãe, ele disse que é a única forma de salvar o negócio. Se a senhora não assinar, a gente vai perder tudo. Eu olhei nos olhos da minha filha e vi que ela nem acreditava mais no que estava dizendo. Ela estava repetindo as palavras dele tipo um robô. Bia, eu não vou assinar isso. E você também não devia deixar ele te usar desse jeito. Ela explodiu. A senhora não me ama. A senhora só pensa no dinheiro da senhora. Eu odeio a senhora. Pegou os papéis e saiu batendo a porta. Eu desabei no chão chorando. Minha filha tinha dito que me odiava. Minha filha, que eu criei com tanto amor, que eu dei tudo, tinha me dito aquilo. Fiquei uma semana de cama. Não comia, não dormia direito. Pensava em desistir de tudo. Mas no 8º dia, minha vizinha, Dona Clarice, bateu na minha porta. Ela é uma senhora de 68 anos, professora aposentada, que mora sozinha no apartamento ao lado. A gente sempre foi próxima, tomava café juntas às vezes. Ela forçou a entrada, me viu naquele estado deplorável e me deu um chacoalhão. Maria José, acorda! Você trabalhou a vida toda, criou sua filha com dignidade e agora vai deixar um verme desses tirar sua paz? Esse homem é um parasita e você tem poder para esmagar ele, mas precisa levantar a cabeça e parar de fazer papel de vítima. Aquelas palavras me acordaram. Ela tinha razão. Eu não podia deixar ele vencer. Eu tinha que lutar. Comecei a investigar. Pesquisei sobre Rodrigo na internet, perguntei para pessoas que conheciam ele, fui atrás de informações e descobri coisas horríveis. A loja dele estava falindo fazia tempo. Ele tinha dívidas de mais de 300 mil reais. Usava cartão de crédito da Beatriz para pagar as contas pessoais dele. Tinha até boatos de que ele tinha uma amante. Decidi contratar um detetive particular. Gastei 8.500 reais, mas valeu cada centavo. Em 3 semanas, ele me entregou um dossiê completo e ali dentro tinha tudo. Provas de que Rodrigo tinha uma amante, uma tal de Jéssica, de 26 anos, influencer, que ele sustentava com dinheiro que era para ser das contas da casa. Tinha gravações de áudio dele falando mal de mim e da Beatriz para os amigos, chamando a gente de trouxas fáceis de manipular. Tinha documentos provando que ele tinha desviado 95 mil reais que Beatriz tinha guardado para abrir o próprio consultório. E pior, tinha provas de que ele estava planejando me internar numa clínica psiquiátrica, alegando que eu tinha demência, para conseguir controle do meu dinheiro através da Beatriz como minha curadora. Quando eu li aquilo, minha tristeza virou fúria. Aquele homem tinha planejado me roubar, me afastar da minha filha e ainda me trancar num hospício. Ele não ia sair impune, não mesmo. Nos dias seguintes mudei completamente. Cortei o cabelo curto, moderno, comprei roupas novas, comecei a fazer terapia com uma psicóloga ótima, 2 vezes por semana. Me matriculei em aula de defesa pessoal. Abri uma conta separada em outro banco, onde coloquei o dinheiro novo da herança, sem ninguém saber. Me transformei. E enquanto isso, juntava cada prova, cada documento, cada gravação, preparando minha vingança. Em outubro, Rodrigo resolveu me humilhar publicamente. Ele organizou uma festa de aniversário para os 80 anos da avó paterna dele, Dona Madalena, e me convidou. Eu sabia que era armadilha, mas aceitei. Queria ver até onde ele ia. Era dia 20 de outubro, um domingo, 2 horas da tarde. O lugar era a churrascaria Fogo de Chão, em Moema. Uma churrascaria cara, chique. Quando eu cheguei,
Já tinha umas 20 pessoas lá. A família toda do Rodrigo, os amigos do casal, conhecidos. Eu era a única da minha família. Beatriz estava lá, magra demais, com olheiras, claramente infeliz. Ela me cumprimentou de longe, friamente. Rodrigo nem olhou na minha cara. Sentei numa ponta da mesa. Ninguém falava comigo. Era como se eu fosse invisível. Eu comia quieta, observando tudo. Sentia os olhares de lado, os cochichos. A tia do Rodrigo, Dona Célia, uma mulher metida a rica de uns 60 anos, comentou alto o suficiente para eu ouvir. Essa sogra do Rodrigo é uma chata, né? Vive controlando a vida dos dois. As outras riram. Eu fingi que não ouvi. A festa seguiu. Cantaram parabéns para a avó. Cortaram o bolo. E aí Rodrigo pediu atenção. Levantou a taça de vinho e disse que ia fazer um brinde. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que vinha algo ruim. Ele começou com aquele sorriso falso dele. Gente, eu quero aproveitar que está todo mundo aqui, toda a família reunida, para agradecer por esse momento especial. Agradecer a todos vocês, que são pessoas que realmente amam nossa família, que torcem pela gente, que nos apoiam de verdade. Ele fez uma pausa dramática e olhou diretamente para mim, diferente de certas sogras egoístas que só pensam nelas mesmas. O silêncio tomou conta da mesa. 23 pares de olhos se viraram para mim. Eu senti meu rosto esquentar, mas me mantive firme, sem baixar a cabeça. Rodrigo continuou, cada vez mais cruel. A mãe da Beatriz tem milhões de reais guardados no banco. Milhões! Dinheiro de seguro, de herança, de venda de imóvel. Mas sabe o que ela faz? Recusa ajudar a própria filha. Prefere ver a gente passando necessidade do que abrir mão de um centavo sequer. Ele falava alto, gesticulando, tipo um ator. Que tipo de mãe é essa? Que tipo de pessoa guarda dinheiro enquanto a filha está endividada? Eu vou falar. Uma pessoa egoísta, mesquinha, que não tem amor de verdade no coração. A tia Célia complementou, venenosa. Eu sempre achei que essa mulher era interesseira. Deve ter casado com o falecido só pelo dinheiro mesmo. Outras pessoas concordaram com a cabeça. Eu ouvi risadinhas. Senti as lágrimas querendo cair, mas segurei. Rodrigo não parou. A gente pediu ajuda para ela investir no nosso negócio, uma oportunidade real de crescimento. E sabe o que ela disse? Disse que o dinheiro era só dela, que a gente tinha que nos virar sozinhos. Isso depois de eu ter casado com a filha dela, de ter assumido a responsabilidade de cuidar da Beatriz. Ele apontou para mim. Dona Maria José, a senhora devia ter vergonha na cara. A senhora é uma mãe horrível. Olhei para Beatriz, procurando algum sinal de defesa, de apoio. Mas ela estava com a cabeça baixa, lágrimas escorrendo no rosto, segurando a mão do marido. Não disse uma palavra. Minha filha tinha me abandonado. As pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. Que absurdo, minha sogra, mão fechada. Coitado do Rodrigo. Eu senti o mundo girando, minha respiração ficando curta. Levantei da cadeira com as mãos tremendo, peguei minha bolsa. As lágrimas finalmente caíram, mas eu não ia dar a eles o prazer de me ver desabar ali. Caminhei em direção à saída. E quando eu estava quase na porta, Rodrigo gritou. Pode ir embora que ninguém aqui vai sentir sua falta. A gente não precisa de você. Ouvi risadas. Risadas altas, debochadas. Saí daquela churrascaria humilhada, destruída, sentindo que eu não valia nada. Cheguei em casa e desabei. Chorei durante horas, dias. Fiquei 12 dias trancada no meu apartamento, sem comer direito, sem tomar banho, sem atender o telefone. Pensava em acabar com tudo, em desistir da vida. Afinal, eu tinha perdido minha filha. Tinha sido humilhada publicamente, tratada como lixo. Para que continuar? No 13º dia, Dona Clarice forçou minha porta. Ela tinha uma cópia da chave porque a gente combinava de regar as plantas uma da outra quando viajava. Ela me encontrou no chão da sala, de pijama sujo, cabelo desgrenhado, chorando. Me arrastou para o banheiro, me deu banho como se eu fosse criança, me vestiu, me sentou na cozinha e fez comida. Enquanto eu comia, ela falou firme. Agora escuta aqui, Maria José. Você trabalhou 72 horas por semana durante 35 anos. Criou sua filha sozinha depois de ficar viúva. Pagou faculdade, casamento, apartamento.
E como te pagaram? Com humilhação. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai levantar, secar essas lágrimas e vai esmagar esse verme. Porque você tem poder, você tem as provas. E você vai mostrar para todo mundo quem é o verdadeiro monstro nessa história. Aquela conversa mudou tudo. Dona Clarice tinha razão. Eu não podia me entregar, eu tinha que lutar. Peguei o dossiê que o detetive tinha me dado e li tudo de novo. Cada prova, cada gravação, cada documento. E fui planejando passo a passo como ia fazer Rodrigo pagar pelo que ele fez. Nos dias seguintes, coloquei meu plano em ação. Primeiro, procurei um advogado especializado em direito de família. Expliquei a situação, mostrei as provas. Ele preparou toda a documentação para um processo de divórcio, incluindo provas de manipulação psicológica, desvio de dinheiro e infidelidade. Custou R$ 12.000 de honorários, mas eu paguei sem pestanejar. Depois, fui num cartório e transferi uma parte do meu dinheiro para a conta da Beatriz, numa conta que só ela tinha acesso. R$ 150.000. Ela nem sabia. Mas eu sabia que quando tudo explodisse, ela ia precisar de segurança financeira para sair daquela situação. Também entrei em contato com a família do Rodrigo, com a mãe dele, Dona Helena. Pedi para conversar pessoalmente. Ela aceitou, curiosa. Sentamos num café e eu mostrei para ela as provas da traição do filho, das dívidas, das mentiras. Ela ficou pálida. Eu não sabia de nada disso, ela disse chorando. Eu achava que ele era um bom marido. Pedi a ela que não contasse nada ainda, que eu tinha um plano. Ela concordou. E então, esperei. Esperei o momento certo. Porque vingança apressada não tem gosto. Vingança tem que ser servida fria, calculada, certeira. No dia 6 de dezembro de 2024, às 4 da tarde, Rodrigo e Beatriz apareceram no meu apartamento sem avisar. Eu abri a porta e fingi surpresa. Rodrigo estava com aquele sorriso falso. Beatriz com os olhos inchados, magra demais. Sogra, ele disse, abrindo os braços para me abraçar. Vim aqui pessoalmente pedir desculpas pelo mal-entendido daquele dia na festa. Você sabe como é, né? Estresse, a situação financeira. Eu acabei falando umas coisas que não devia. Mas no fundo, a gente te ama muito. Me abraçou forte. Um abraço falso, que me deu nojo. Beatriz se aproximou chorando. Mãe, eu sinto muito. Eu preciso muito de você. Eu tô passando por um momento tão difícil. Ela me abraçou e eu senti o cheiro de remédio nela. Antidepressivo. Minha filha estava medicada. Convidei os dois para entrar. Servi café. Fiquei calma, controlada, enquanto Rodrigo continuava com a encenação. Dona Maria, a verdade é que a gente veio aqui porque tá precisando de ajuda. As coisas estão muito apertadas, sabe? A loja tá mal, as contas atrasando. E a gente pensou que talvez a senhora pudesse emprestar só mais um pouquinho, só pra gente se reerguer. Eu sorri. Um sorriso calmo, quase doce. Quanto você precisa, Rodrigo? Ele se animou, achando que tinha conseguido. R$ 50.000 resolveria, sogra. Eu prometo que dessa vez eu devolvo, com juros inclusive. Eu me levantei, fui até o quarto e voltei com uma pasta preta. Coloquei na mesa de centro, bem na frente deles. O sorriso do Rodrigo começou a sumir quando ele viu a capa da pasta escrito Dossiê Rodrigo Tavares Mendonça. Abri a pasta devagar, como quem abre um presente. Tirei as primeiras fotos. Fotos dele com a Jéssica, beijando ela, entrando no motel com ela, pagando jantar caro com ela enquanto minha filha comia miojo em casa. Coloquei as fotos na frente deles, uma por uma. Rodrigo ficou pálido. Beatriz pegou as fotos com as mãos tremendo. Rodrigo, o que é isso? A voz dela era um sussurro quebrado. Eu continuei. Tirei os extratos bancários. Aqui, Beatriz, está o comprovante de que teu marido desviou R$ 95.000 da tua conta poupança. Aqueles 95 mil que você guardou durante 5 anos para abrir teu consultório. Ele transferiu tudo para a conta dele e usou para pagar dívida de jogo. Beatriz começou a chorar mais alto. Não pode ser! Tirei as gravações transcritas. E aqui, minha filha, tá o que ele fala de você para os amigos. Li em voz alta. A Beatriz é burra demais, acredita em tudo que eu falo. A velha também. 2 trouxas na minha mão.
Mostrei a transcrição para ela. Era a voz do Rodrigo sem dúvida nenhuma. Rodrigo tentou falar. Sogra, eu posso explicar? Eu levantei a mão cortando ele. Sua boca não serve mais para nada aqui, Rodrigo. Minha voz saiu firme, fria, sem nenhum tremor. Você destruiu minha filha. Manipulou ela durante 4 anos. Roubou dela, traiu ela. Humilhou a mim publicamente. Planejou me internar num hospício para roubar meu dinheiro. Tirei o último documento. E aqui está a prova de que você tentou falsificar minha assinatura num contrato de empréstimo de R$300 mil. Rodrigo tentou levantar. Eu falei mais alto. Senta! Ele sentou tremendo. Você tem 2 opções, Rodrigo. Primeira opção. Você assina agora o acordo de divórcio que meu advogado preparou. Você devolve os R$80 mil que pegou de mim em 48 horas. Você some da nossa vida para sempre. Não tenta contato. Não tenta voltar. Não aparece nem na esquina da nossa rua. Segunda opção. Eu levo esse dossiê inteiro para a polícia, para o Ministério Público e para cada cliente da sua lista de contatos. Eu mando cópia para sua família inteira, incluindo aquela avó de 80 anos que você ama tanto. Eu destruo você. Completamente, você escolhe. Tem 2 minutos. O silêncio que caiu naquela sala era pesado, sufocante. Rodrigo me olhava com ódio, mas também com medo. Ele sabia que eu não estava blefando. Beatriz chorava baixinho, ainda olhando as fotos da traição. 1 minuto e meio, eu disse, olhando para o relógio. Rodrigo pegou a caneta com a mão tremendo. Assinou o acordo de divórcio. Assinou o reconhecimento de dívida dos R$80 mil. Assinou tudo. Jogou a caneta na mesa, levantou, me olhou com desprezo e disse: Você vai se arrepender disso. Eu sorri, mas não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem tinha vencido. Não, Rodrigo. Quem vai se arrepender é você, porque eu vou garantir que todo mundo saiba quem você realmente é. Agora sai da minha casa antes que eu mude de ideia e leve tudo para a polícia mesmo. Ele saiu, batendo a porta. Eu ouvi o barulho do elevador, o silêncio depois. E então olhei para minha filha, que estava encolhida no sofá, destruída. Me sentei do lado dela. Peguei a mão dela que estava gelada. Bia, minha filha, olha para mim. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas, de vergonha, de dor. Você não tem culpa de nada. Ele te manipulou, te controlou, te fez acreditar que você era louca, que eu era a vilã. Mas acabou. Acabou. Ela desabou nos meus braços, chorando desesperada. Mãe, me desculpa. Me desculpa. Eu fui tão idiota. Eu te tratei tão mal. Eu te odiei. Ela não conseguia falar, só chorava. Eu abracei ela com força, sentindo minha filha de volta. Shh, tá tudo bem. Você tá em casa agora. Você tá segura. Eu cuidei de tudo. Quitei tuas dívidas hoje de manhã. Transferi dinheiro para tua conta. Você vai morar aqui comigo até se recuperar. Vou pagar tua terapia, quantas sessões você precisar. E a gente vai reconstruir tudo, juntas. Ficamos ali, abraçadas, chorando. Mas dessa vez, não era choro de dor. Era choro de libertação, de recomeço. Nos meses seguintes, acompanhei cada passo da queda do Rodrigo. Ele tentou não pagar os R$80 mil. Eu acionei o advogado, bloqueamos as contas dele e ele foi obrigado a vender o carro para me pagar. A loja faliu 2 semanas depois do divórcio. Ele perdeu tudo. Mas o melhor foi quando eu, sem querer, enviei o dossiê completo para o grupo da família dele no WhatsApp. Fingi que foi engano, pedi desculpas, mas o estrago estava feito. A família inteira viu as provas da traição, das dívidas, das mentiras. A mãe dele, Dona Helena, o deserdou. Disseram que ele não era mais bem-vindo nas reuniões de família. A avó de 80 anos, aquela da festa, chorou tanto que teve que ser internada de pressão alta. A tia Célia, aquela que me chamou de interesseira, pediu desculpas públicas no Facebook. A Jéssica, a amante, largou ele assim que o dinheiro acabou. Postou nos stories do Instagram que tinha se livrado de um encosto. Rodrigo virou piada nas redes sociais. Ele tentou continuar morando no apartamento que eu tinha dado entrada, mas a família dele, com vergonha, vendeu o imóvel. Rodrigo teve que sair. Hoje ele mora numa kitnet alugada em Osasco. Num prédio velho, trabalha como vendedor numa loja de shopping.
ganhando R$ 2.800 por mês. O Instagram dele, onde ele postava fotos de empresário de sucesso, foi deletado. Ele sumiu. Virou ninguém. E sabe o que eu senti quando soube disso? Paz. Não foi felicidade. Não foi euforia. Foi só paz. A sensação de que justiça tinha sido feita. Beatriz passou por 8 meses de terapia intensiva, 3 vezes por semana, com uma psicóloga excelente que eu paguei. Ela foi diagnosticada com depressão severa e transtorno de estresse pós-traumático por abuso psicológico. Tomou medicação, fez acompanhamento psiquiátrico, mas aos poucos ela foi voltando. A Beatriz que eu conhecia, a menina alegre, forte, inteligente, começou a lhe aparecer de novo. Ela abriu o próprio consultório em abril de 2025. Eu investi R$120 mil nele. Sala bonita, bem localizada, equipamentos novos. Hoje ela tem 12 pacientes fixos, ganha bem, está reconstruindo a vida dela. Está solteira, focada na carreira, na terapia, em se curar. Mora comigo ainda, mas a gente está procurando um apartamento para ela no mesmo prédio. Ela quer ter o espaço dela, mas quer me ter por perto. Nossa relação hoje é linda. A gente almoça junto todo domingo. Vê filme juntas. Conversa por horas. Ela me pede conselhos. Me agradece todos os dias por ter salvado ela. E eu agradeço por ter minha filha de volta. Quanto a mim, reformei meu apartamento inteiro. Pintei tudo. Troquei os móveis que o Rodrigo tanto debochou. Comprei um carro novo, um HB20. Nada extravagante, mas confortável e seguro. Mantenho meus R$2.740.000 investidos em renda fixa e ações, com orientação de um assessor financeiro de confiança. Os rendimentos mensais dão cerca de R$16 mil, mais minha aposentadoria de 2.300. Vivo tranquila. Viajo a cada 3 meses. Já fui para Portugal, conheci a terra dos meus avós. Fui para a Argentina, Buenos Aires, comi o melhor bife da minha vida. Mês que vem vou para a Bahia, conhecer as praias. Tô vivendo, de verdade. Fazendo tudo o que eu nunca pude fazer enquanto trabalhava feito louca. Entrei num grupo de viúvas na igreja. A gente se reúne toda terça-feira, toma café, conversa, se apoia. Fiz amizades novas. Me sinto parte de uma comunidade de novo. Voltei pro coral, canto nos domingos. A vida tá boa, tá leve. Dona Clarice continua sendo minha melhor amiga. A gente viaja junto, faz caminhada no parque, toma chá na varanda. Ela foi meu anjo nessa história toda. Sem ela, eu não sei se teria conseguido. Aprendi muito com tudo isso. Aprendi que bondade sem limite é porta aberta para abuso. Que a gente tem que proteger nosso valor, nosso trabalho, nosso suor. Que dizer não é egoísmo, é sobrevivência. Que tem gente que entra na nossa vida só para sugar, para destruir, para tirar vantagem. E que a gente tem que ter coragem de cortar essas pessoas, mesmo quando dói. Aprendi que vingança nem sempre é ódio. Às vezes, vingança é só justiça com outro nome. É fazer com que as pessoas paguem pelas consequências dos próprios atos. É mostrar que você não é fraco, que você não vai abaixar a cabeça, que você tem dignidade. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que mesmo aos 72 anos, a gente pode se levantar, se reinventar, recuperar a vida. Que a gente é mais forte do que imagina. Hoje, quando eu olho para o espelho, eu vejo uma mulher diferente. Não vejo mais aquela senhora assustada, triste, que achava que tinha perdido tudo. Eu vejo uma mulher poderosa, que lutou, que venceu, que recuperou sua filha e sua vida. Eu vejo uma guerreira. E se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida te manipulando, te humilhando, te fazendo sentir pequeno, eu quero te dizer uma coisa. Você é mais forte do que pensa. Você tem poder. E você pode, sim, dar a volta por cima. Não aceita migalha de respeito. Não aceita ser tratado como lixo. Você vale muito mais do que isso. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você também já passou por algo assim, se inscreve no canal, deixa teu like aqui embaixo e conta pra mim nos comentários. Você já precisou se vingar de alguém que te fez mal? Como foi?
Eu leio todos os comentários e adoro saber que não tô sozinha nessa. E lembra, vingança não é sobre destruir o outro. É sobre recuperar sua própria vida. É sobre mostrar que você não vai ser pisado. É sobre justiça. E às vezes, justiça é a coisa mais doce que existe. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima história.